Oi, gente. Tô aqui agora esperando a Jéssica entrar. Maravilhosa. E ela me mandou um áudio aqui, deixa eu ver. Ela tá chegando, ela tá chegando. E aí, Túlio? Beleza? Esperando a Jéssica entrar. Pra quem não sabe o que vai acontecer nessas lives, eu tô convidando vários amigos com algum tipo de deficiência, então serão lives com pessoas com deficiência. E nessas lives a gente vai falar um pouquinho sobre nossas vidas e sobre o capacitismo. Beleza é o que você mais tem, Túlio? É autoestima também, né? Que beleza. Tô esperando a Jéssica entrar, pessoal. Oi, Karen. E aí, Paty? Como é que estão as coisas em Guarulhos City? Aí, a Jéssica chegou, vou convidar ela agora. Boa noite! Oi, boa noite! Deu certo! Que Consegui! maravilha! Gente, vocês estão escutando bem? A gente dá um ok aí, por favor. Vocês estão, fala alguma coisa aí, Jéssica, para eles te ouvirem. Oi, pessoal, boa noite! Tá dando para ouvir bem? Maravilha. Eu Jéssica, tô com muito o foninho da bem-vinda. minha filha emprestado aqui Tá ótimo. para facilitar. Bem-vinda. Obrigada, Dida. A Jéssica é uma querida aqui de São José dos Campos. A gente vai bater um papo hoje. Na verdade, eu não vou falar muito sobre ela, vou deixar ela mesma falar sobre ela. Mas o que eu tenho para dizer é que é mais uma mulher com deficiência empoderada e super ativa. Enfim. Jéssica, conta para a galera um pouquinho sobre você, sobre a sua deficiência enfim, aí a gente continua esse papo. Tá bom. Oi, pessoal, boa noite de novo. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Se não tiver, por gentileza, fale aí. Dida, como eu tô sem o talkback aqui, eu tô sem acesso aos comentários, tá? Se você puder Fica, ler para mim, fica eu não vou. tranquila que eu faço essa função. Tá, então tá bom. Eu fiquei na dúvida se o talkback ia atrapalhar ou não. Eu falei, bom, pelo sim ou pelo não, eu vou pedir ajuda aqui e vou utilizar Não, sem tranquilo. para tentar, de alguma forma, viabilizar aqui a situação. Tranquilo, vai que Bom, eu vou administrando aqui. então tá jóia. Bom, pessoal, eu sou a Jéssica, eu tenho 28 anos. A minha deficiência, ela se deu em decorrência a uma rubéola na gestação da minha mãe, né? É a deficiência visual, eu tenho baixa visão e veio atrelada a vários outros problemas de saúde, várias outras questões, né? Mas a mais grave foi, a sequela da rubéola mais grave foi a deficiência visual e a questão cardíaca, que foi a mais severa, a cardíaca, a respiratória foram as mais severas aí.
dentre outras que ao longo da vida a gente foi descobrindo e foi tentando corrigir da maneira que deu para fazer, né? Ô, Jéssica, estão pedindo para você afastar um pouquinho a câmera do seu rosto, Ah, sim. para a gente te ver melhor. Isso, Ah, muito bom. assim. É, Ficou pode, bom? Não pode ficou? continuar. Sim, gente, Tá essa coisa ótimo. de criança mesmo. Eu tava sem fone, eu falei pra minha filha, arruma um fone pra mim. Ela falou, mãe, só tem esse. Eu falei, ah, então vai, né? Vocês querem que eu tente fazer sem o fone pra ver se o Não, áudio fica bom? tá ótimo, manda ver. É que o Manda Viva ver. Voz do meu celular não tem funcionado muito bem, então Se diverte, vem. Continua. bora lá. Pode continuar. E eu acho assim que essa minha trajetória de como palestrante, eu sempre conto quando que isso tudo começou. Eu estava no ônibus de Bengala e eu fui descer do ônibus pela porta da frente e um senhor assim tentando me ajudar com a melhor das intenções do mundo, mas sem a falta do conhecimento, ele me pegou do colo para me descer do ônibus. E eu falei assim: "Não, gente, isso não é preconceito, porque para mim preconceito é quando a pessoa te isola. Quando a pessoa ela Uhum, quer te ajudar, ela quer te receber, isso para mim não é preconceito, isso é falta de conhecimento. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso, né, na sociedade, nesse quadro todo aí, né? Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou começar a dar palestra, né? Fazer minhas palestras voluntárias, para explicar para as pessoas que às vezes não é o preconceito, é a falta de conhecimento. E se nós, uhum, pessoas com, minha opinião, se nós, pessoas com deficiência, não nos colocarmos na linha de frente, não oferecer essa estrutura de alguma forma, né, as pessoas nunca vão compreender. A informação não vai cair do céu. E eu vivencio muito isso como deficiente visual que tem baixa visão. Porque o cego total, né, que a gente fala cego total, né, o DV total, não tem o que você explicar para a sociedade. Não enxerga. Pronto, o assunto está encerrado. Mas e o baixa visão? Ah, por que, que tem baixa visão que usa bengala de dia e não usa à noite? Por que, que tem baixa visão que usa durante a noite e não usa durante o dia? Por que, que tem coisa uhum, que um baixa visão consegue ver e o outro não, né? uhum. Então, assim, as pessoas questionam, você usa bengala, mas você enxerga? Às vezes as pessoas questionam, ah, mas você não enxerga nada? Ah, mas o que, que você enxerga, né? E fica, assim, essa curiosidade, né? Fica a curiosidade de como ajudar, como auxiliar, como receber a pessoa com deficiência visual total e baixa visão. Então, Uhum. assim, eu vejo que é muita falta de conhecimento, infelizmente. Eu falei, não, eu tenho E que fazer algo para. Jéssica, qual que é a dica que você dá para quem quer ajudar alguém com baixa visão ou cego total? Bom, eu costumo partir do princípio daquela frase, daquele lema, daquela coisa toda do nada para nós sem nós, né? Então eu acho assim, independentemente da deficiência, seja visual, se seja auditivo, se seja físico, intelectual, qualquer que seja a deficiência, é perguntar. Eu posso te ajudar e como que eu vou te ajudar, que é o Uhum, principal, né? sim. Porque acontece muitas vezes, eu costumo falar muito isso. Às vezes eu estou em algum lugar que eu tenho um total controle ali da situação. Estou no meu bairro, aqui no bairro da minha avó, em algum lugar que eu tenho total controle da situação. Eu sei aonde eu tô, sei para onde eu tô indo. Eu conheço os buracos que tem na rua, eu conheço o obstáculo aéreo, que eu acho que é legal a gente explicar depois o que é obstáculo aéreo. Uhum, Então, assim, se alguém me vê de bengala e me oferece ajuda, eu costumo aceitar.
Porque se eu for arrogante ou qualquer outra coisa e falar assim, não, não precisa estar tranquilo, por mais educada que eu seja, amanhã essa pessoa que me ofereceu ajuda vai se deparar numa situação com outro deficiente visual. E a pessoa vai lembrar que eu não aceitei a ajuda dela. E ela vai achar que todos os deficientes visuais não precisam de ajuda, ela não vai aceitar quem realmente de fato está precisando, né? Então assim, eu sempre estou Ah, aceitando, sempre estou ensinando a guiar. Então assim, perguntou, você quer ajuda? O deficiente, como eu falei, independente da deficiência, falou, eu quero ajuda. uhum. Pergunta, como que eu posso te ajudar? Aí Então, o próprio deficiente vai te instruir da melhor forma possível, uhum. tá? Então você aproveita esses momentos para estabelecer um diálogo e ensinar a pessoa a lidar Exatamente. com quem vier pela frente, né? Porque Ô, assim, Jéssica, pode falar. o básico, né, dá para você guiar uma pessoa com deficiência visual, o básico do básico é você sempre estar um passo à frente da pessoa, permitir que a Uhum, pessoa segure no seu ombro ou no seu cotovelo, porque assim, o seu próprio movimento já vai dizer para a pessoa com deficiência visual o que, que vai acontecer. Se você uhum, subir, a pessoa vai sentir que você subiu, vai descer, a pessoa sentiu que desceu. Então, assim, mas a comunicação ali, sem dúvida, é primordial, né? A própria pessoa aham. vai te instruindo, com certeza. Bom, né, você, pessoa com deficiência, mulher com deficiência, mãe, né, Uhum. criando aí uma filha, é, quais são as maiores barreiras que você encontra no caminho, assim, do modo geral, na vida, sabe? Quando a gente fala do capacitismo, né, do preconceito, eu compartilho muito do que você fala de entender que as pessoas não são obrigadas a nascer sabendo, né, como lidar com Sim, a gente. E eu também me enxergo muito nesse lugar de é uma coisa política, né? É uma responsabilidade política nossa verdade. de participar desse processo de mudança, e é um processo que é longo e que vai demorar ainda muitos anos, a gente sabe disso, né? Então, acho que eu Infelizmente. compartilho muito com esse pensamento também. A gente tem que falar sobre para que os olhares mudem, né? Uhum. Quais são as maiores barreiras que você encontra ou já encontrou aí no caminho enquanto pessoa com deficiência? Quando eu vou falar de capacitismo, eu lembro muito de uma situação que eu vivi quando a minha filha era pequenininha. Hum, E nós estávamos indo para uma festa de ônibus, eu, minha filha e minha mãe. E por uma questão de ajuda ali, só naquele momento em específico, a minha mãe, nós sentamos no banco da frente do ônibus. A minha uhum, mãe sentou com a Laís no colo e eu sentei no banco. E assim, a falta de conhecimento, a falta não gera nem sempre o preconceito. A desinformação às vezes gera ignorância. Porque muitas vezes eu estou sentada no ônibus com a minha bengala dobrada e as pessoas acabam confundindo por eu ser muito nova. Acha que não tem deficiência, que não tem. E nesse dia em específico, aconteceu que nós estávamos lá no ônibus e um senhor entrou, porque assim, alguns entram pedindo pelo lugar, mas a maioria entra exigindo pelo lugar. E ele queria que eu saísse de lá e desse o lugar para ele. A minha mãe falou: não, mas ela é deficiente visual. E ela conta que ele olhou assim, né, do pé à cabeça e olhou de novo e disse que assim, que essa parte física foi muito visível o movimento, né? Dele me uhum, olhando dos pés à cabeça e ele falou assim: "Ah, tá, deficiente. Desse jeito, né? Nós estávamos indo a uma festa, eu estava de vestido, de salto alto, o cabelo arrumado, maquiada.
Aí ele falou, mas deficiente desse jeito, né? Aí você vê a associação que a pessoa faz, né? Aí Aham. a minha mãe falou assim, mas por quê? Só porque é deficiente tem que estar na porta da igreja com a mão estendida pedindo esmola? Aí ele falou assim, não, porque é difícil a gente ver um deficiente se vestindo assim, arrumada desse jeito, né? Aí eu Uhum. falei, olha, com todo respeito, tá? Eu estou ocupando esse lugar por uma questão de segurança, eu sou deficiente visual, tá de noite. Se o ônibus frear, eu não vou ter tempo de segurar. É uma responsabilidade para o motorista, para o cobrador arcar com essa situação. Mas eu acho assim, a Uhum. partir do momento que eu acordo, né? Porque na época eu estava trabalhando, 5 horas da manhã, pego a minha bengala, vou trabalhar, ganho meu dinheiro honestamente, como qualquer outra pessoa, eu tenho todo o direito do mundo de me vestir, de me portar como eu bem entender. Não é porque eu sou deficiente que eu vou ficar de qualquer jeito. Uhum. Tudo bem, O, passou, sabe? o Mas Robson é fez um comentário. O sim, Robson fez um comentário aqui. Pelo visto, as experiências nos ônibus é um laboratório para testar a paciência. verdade. Eu acho que toda pessoa com deficiência que usa o transporte público tem uma história para contar, né? E não Não, tem eu não como tenho não uma. ter. Eu falo que eu vou Tem, escrever um livro, minhas histórias no ônibus. Qualquer dia eu vou sentar para escrever, porque não são poucas. ô, Jéssica, fora do ônibus, né? Fora do ônibus, o que no seu dia a dia tem alguma coisa que você fala, nossa, isso, sei lá, ir ao cinema, enfim, alguma outra coisa do dia a dia que você tenha para pontuar como uma barreira, assim, como algo que a sociedade não colabora ou que dentro de casa mesmo acontece, enfim. Então, eu tenho uma lista, né? Daí eu fiz aqui naquele rolo de guardanapo, que eu acho que ficou mais viável, né? Porque a lista é grande, né? Mas, enfim, eu acho que Vamos cada bota dia, algumas da lista aí. eu acho assim, cada dia, cada espaço, cada lugar é uma situação de convivência, de esclarecimento. Eu falo que não tem um dia que eu não saia que eu tenha que esclarecer alguma coisa para alguém com relação à deficiência. Eu lembro quando a minha filha era pequena, o pai da minha filha é cego total, né? E assim, quando eu engravidei, as pessoas querem saber como que dois cegos conseguiam engravidar, sabe? Porque assim, E aí, eu o acho que, que que você falar de falou? capacetismo sem falar disso, gente, era assim, é muito. Aí minha resposta variava, né, de acordo com a abordagem da pessoa, com a religião da Aham, pessoa, aham, aham. né? E hoje, assim, eu vivo esse dilema, né? Pra quem não sabe, eu namoro com o Luiz Daniel. O Daniel é cadeirante. E agora, com quarentena, não tá dando pra sair. Mas, assim, nossa, cada vez que a gente sai, é uma coisa, assim, sabe? E tem, Muito assim. tem momentos que você fala, caramba, meu, que saco, eu não quero responder isso agora, sabe? Eu só quero curtir meu rolê. Gente, quando. Não, quando você pega a bengala pra ir no banco e a pessoa te oferece ajuda. Pra onde você vai? O que você vai fazer? E você fica naquela, meu, porque, tipo, Eu vou lá sacar dinheiro, né? né? Como que você vai explicar isso, sabe? É muito Aham. tenso, entendeu? Aí cada dia, aí, né, como eu já fiz teatro um bom tempo da minha vida, a arte do improviso, assim, tá no sangue, né? Porque você tá, assim, Muito você tá bom, com muito uma bom. quantia no bolso e você tem que pagar sua fatura, mas o que você vai fazer no banco?
Porque não basta você responder, eu tô indo ao banco. Mas o que você vai fazer no banco? Sabe? Gente, é Não, menina, é absurdo, porque né? eu tô com um problema, me mandaram um cartão aqui, eu não quero, eu tô com um problema, não tem acessibilidade para eu desbloquear o cartão, não sei o quê. Aí quando você dá uns questionamentos assim, não, é porque eu tô tentando ligar e tem que apertar números no telefone, eu uso um software de voz e não dá. Então eu vou desbloquear ali pessoalmente. Não, mas dá o telefone aqui que eu ligo para você, a gente já desbloqueia, você não precisa ir lá. Gente, Sabe? Jéssica, É isso, complicado. isso dá uma baita cena, cara. Uma baita Então, né? cena. Uma baita cena. E assim, a É. gente ri porque, né, eu lido com a minha deficiência dessa forma e eu sei que você também. Então, por isso a gente tá rindo, mas num Não, tem modo outras geral, histórias. Eu não sei se tem criança assistindo, se eu posso contar. Porque assim, quando a eu gente faz. Oi? é assim, eu acho que depende, que a gente tá aqui às 9 da noite, né? Mas Ah, enfim, o Instagram é meu, então então é tá. isso. Vai, Não, porque vai, como? assim, você vira adolescente, você faz 18 anos, o que você mais quer na vida é conhecer o motel, né? Aí vai Aham. dois cegos no motel. Gente do céu, a pessoa pergunta aqui o que você vai fazer no motel. Sabe? É uma, uma coisa assim que. Meu Deus! Sério que rola isso? Não, porque. Não, mas vocês não enxergam, gente. Meu Deus do céu! Agora não, agora já passaram Eu 10 tô. anos, já tem Eu, filho. não, Aí eu, não não- eu tô. precisa mais Eu disso. tô tipo. Eu tô tipo, como que as pessoas têm capacidade de perguntar o que você vai fazer no motel? Não, né? Gente, muito bom. É por aí, É, entendeu? ó, deixa eu ver aqui. Alguém. Gente, tá aberto. Quem quiser perguntar qualquer coisa, manda ver. Ah, estão falando aqui, ó. O que você vai fazer no motel? Comprar fruta, né? Aham, claro, comprar fruta. Assistir TV a cabo. Assistir TV a cabo é pior. Ai, gente. Comer pizza. Lógico, lógico. É, uma E é coisa legal que. que assim, Hum, eu sempre, da mesma forma que eu tento esclarecer da minha deficiência para as pessoas, a minha filha ela é muito bem esclarecida com relação a isso, né? Mas criança é criança, né? Eu lembro quando eu comecei a namorar o Daniel, o sonho da vida dela era ele buscar ela na escola, para as amigas verem que quer ter um padrasto numa cadeira de roda, assim, sabe? Na cabeça dela, como criança, era, maravilhoso. né? E teve um dia, assim, eu ia buscar ela, sempre eu entrava mais cedo, por uma questão de acessibilidade, para não estar no meio da muvuca e tudo mais. E sempre buscava. E assim, todo mundo fica falando na cabeça dela que o olho da mãe dela é torto, essas coisas ela nem liga. Aí uma vez ela já estava muito estressada, né? Criança, quando estressa, e assim, a autenticidade da criança é uma coisa mágica, né? Aí ela virou e falaram pra ela: ah, mas sua mãe vem mais cedo que a sua mãe não enxerga. Ó, o negócio é o seguinte: a minha mãe não enxerga, mas a minha mãe faz coisas que outras mães não fazem. Aí a criança acha, tipo, uma coisa Hum, de outro mundo. A minha mãe, ela pega a bengala dela, ela me leva no cinema, ela me leva no parquinho, ela me leva no teatro, ela me leva na piscina, sabe? Porque tá cheio de mãe que enxerga que só sabe jogar filho na creche. A minha mãe nunca me jogou numa creche. uau! Só que assim, é uma criança de, na Arrasou. época, ela tava de 6 anos falando com outra de 6, né? Então, Ó, sabe? tem uma pergunta aqui que tá assim, ó. Pode fazer qualquer pergunta? Então vou perguntar. Pode! Opa! Pergunta se ela quer casar comigo.
Ó, pedido de casamento virtual, numa live, ao Mas quem que vivo, vai né? fazer essa pergunta? É o Luiz Daniel, conhece? Ah, nunca ouvi falar. Não, Não, eu pergunto se eu posso pensar. ele tá te ouvindo, tá te ouvindo, tá te ouvindo, tá te ouvindo. Ah, me dá pelo menos uma É, semana aí pra eu pensar, vai. deixa eu ver aqui. O Túlio disse que a Laís não queria mostrar nada, não, só queria mesmo pendurar a mochila na cadeira de roda. Verdade. Então, vamos lá. Gente, se tiverem perguntas, por favor, coloquem aí, que eu vou lendo e passando para a Jéssica. Bom, tem uma pergunta que sempre me fazem e que eu nunca sei responder, mas vai que você tem essa, né? Ai, meu Deus. É, você lembra, você sabe quando que você teve essa consciência de que você é uma pessoa com deficiência? E você sabe em que momento isso aconteceu? Sei, tem. É tipo Lua Santana, tem dia, lugar e tem hora, né? Parabéns para É, você, porque eu não consigo responder essa nunca. é Mas porque assim, leve? para os meus pais, eu era uma pessoa que enxergava pouco. Eu não era uma criança com deficiência visual. Eu era uma criança que enxergava pouco, né? Até porque, como eu falei, como eu tive outros problemas de saúde, então, assim, não Uhum, enxergar foi só um detalhe, né? No meio dessa luta toda que a gente tinha que travar, né? De tratamentos, de cirurgias, né? Foram 6 cirurgias para chegar nos 10% de visão que eu tenho hoje. Então, assim, entre não enxergar uhum, nada e enxergar 10% tá ótimo os 10%, né? Porque quando eu nasci eu não enxergava nada, né? E já começou aí. Uma tia chegava na minha casa. Gente, o olho dessa criança é branco, né? A parte preta do olho, né? A pupila era branca, né? E a córnea tinha cor mesmo, tonalidade, né? Que todo mundo tem. Mas a, a pupila era branca. E assim, a uhum, família botou minha tia pra correr. O que é isso? Você vem visitar o bebê e fica falando, né? Que fica procurando defeitos, fica procurando sarna pra se coçar, né? E não tem isso. Tá? Aí, com 30 dias, veio o diagnóstico que eu não enxergava. Veio o diagnóstico do problema no coração e tudo mais. uhum, Começou aquela luta pra correr atrás e não sei o que, coisa e tal. E assim foi. Chegava na escola, tinha que sentar na frente. Não era na primeira fileira, não era na primeira carteira, era na primeira fileira, que a fileira inteira era minha. Aonde a uhum, professora passava a matéria, eu ia pulando, né, de carteira em carteira para conseguir copiar. Era bem mais próximo da lousa, enfim, tinha, fazia letra grande. Eu tenho um problema muito sério na minha coluna, em decorrência à baixa visão, né? Que se eu quisesse uhum, estudar numa escola regular, assim que tinha que ser, né? E, e assim, a gente foi levando. Quando eu tava com 15 anos, 14 para 15 anos, aliás, 15 para 16, abriu uma turma para o Senai e estava falando quem tem baixa visão e cego total para preencher as vagas, né, para fazer a inscrição e uhum, tal. Aí meu pai viu aquilo na televisão, achou interessante e tal. Aí ele falou: será que você se enquadra nisso? Que você enxerga pouco. Para quem enxerga pouco, quem não enxerga nada. Mas a gente nunca usou a palavra deficiente visual dentro de casa. Essa palavra então não existia. Eu tinha de 15 para 16 anos nisso. E. Ah, então vamos, né? Aí fomos, fiz a tal da prova, veio a prova ampliada e coisa e tal. E para entrar tinha que passar pela avaliação do médico, tudo mais.
Aí meu pai, acho que você não entra não, porque tem que passar na avaliação do médico, acho que você não entra. Eu falei, Uhum. não, já que eu passei na prova, agora eu tenho que fazer avaliação médica para pegar laudo, né? Porque na época eu nem sabia o que era laudo. Aí eu passei, não, realmente, você tem visão subnormal, você se enquadra e tudo mais, né? Aí foi aquela informação. Ah, eu sou deficiente visual. Uhum. Então foi ali Então, que eu. nesse momento que deu um start de Deu assumir aquele. essa. Mudou ali o pronome de tratamento, vamos colocar assim. Eu era a Tá, pessoa que enxergava pouco e eu passei a ser a pessoa com deficiência visual. tá, tá. Eu nunca sei responder essa pergunta porque eu sempre soube, porque, enfim, 1 milhão de tratamentos e, né? É. Ah, Agora, tem uma pergunta que fizeram aqui, que é se você teve algum constrangimento com professores na escola. muitos, muitos. Só fazer um comentário aqui. A pergunta que eu mais Uhum. escuto é por que que você não usa óculos? Gente, essa é a campeã de vendas. Nossa senhora, se eu ganhasse por essa pergunta, Você estava milionária. nossa senhora, gente. É, Só esclarecendo, o que eu esclareço para todo mundo, gente. O óculos ele corrige 3 tipos de doença: astigmatismo, hipermetropia e miopia, tá? Eu tenho 7 doenças na visão. Das 7, 2 se enquadram nessas 3. Eu tenho hipermetropia e tenho astigmatismo. Mas as outras 5, o óculos não corrige. Eu usei por 18 anos da minha vida o óculos, até por incentivo da família para dar uma disfarçada, esteticamente falando. Mas aí eu já estava com 18 anos, eu já. É porque eu uso óculos desde os 90 dias de vida, né? Que foi a primeira Nossa, cirurgia. Então, depois eu mando umas fotos aí pra você. Então, e assim, era aquele ocão, fundo de garrafa, porque eu usava 19 graus em um olho e 21 no outro. eu entendo, amiga, tem 14. Então, era aquele bebê Eu, assustador, né? Porque você pensa uma criança de 6 meses com óculos de 19 graus, né? uhum, Então, era meio assim. é Aí pesado. chega. Aí, como ele não resolve a situação mais, e eu não tenho problema nenhum em querer disfarçar se o olho é torto, se um olha para um lado, se o outro olha para o outro. E quando eu tento fazer ele parar, aí que ele treme mesmo. Então, assim, eu já desisti. E não. Eu sei como é, mas só com movimento involuntário. Quanto mais eu tento É, ficar parado, pior. movimento involuntário, é a pior coisa que existe. Gente, Mas assim, não dá, respondendo né? com relação à escola, meus pais sempre me ensinaram a ser muito briguenta no bom sentido, tipo, de brigar pelos direitos e tudo mais. Quando eu Uhum. era menorzinha, eu tinha algum problema na escola, isso meus pais não me ensinaram, eu descobri sozinha. O professor não aceitava. Eu pedia para beber água, para ir no banheiro, eu ia lá na diretoria caguetar ele. Isso eu tinha Uhum. 7, 8 anos de idade, fazia isso direto. Aí eu fui crescendo, fui amadurecendo, aprendendo que não era bem assim que a banda tocava e tudo mais. E quando eu tava, Uhum. tipo, sexta, sétima série, eu já tinha feito muita amizade com a sala inteira. Que assim, trabalho em grupo era uma coisa complicada, porque ninguém queria apresentar. Então a Jéssica apresentava o trabalho da sala inteira. Eu me meti em 3, 4 grupos só para ganhar nota de apresentação. Eu nem pesquisava nada. E teve uma prova. A gente é adolescente, você não quer saber, você quer usar Não, das não, eu sei, artimanhas, eu né? sei. Uhum. Então, assim, eu Uhum. apresentava, o pessoal se escondia atrás da cartolina e eu era a pessoa que ia na frente falar do trabalho, né? E eu tinha muita amizade com a sala inteira, graças a Deus. E teve uma situação, que teve uma prova, a prova não foi impressa, foi na lousa. E como eu falei, né, que eu mudava de lugar toda vez. Eu tinha que copiar a Uhum. tal da prova.
Eu Uhum. tinha que mudar de lugar. E a professora se negou a me deixar trocar de lugar. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu peguei, levantei da minha carteira e falei: olha, professora, eu entrego a minha prova, a senhora pode me dar zero. Porque eu prefiro tomar um zero por não responder, por entregar a prova em branco, do que tentar fazer e tirar uma nota ruim. Porque daí é mais fácil eu Uhum. justificar o meu zero. Entendeu? Uhum. Aí começou pelo pessoal da bagunça, que não sabia responder nada, que muitas vezes era eu que passava a cola, a levantar e ir lá entregar a prova. Não, eu também Bom. entrego, ó. Pode me dar zero. O outro levantava, não. Pra mim também se pode dar zero. Pra mim também se pode dar zero. Porque pra justificar um zero pra sala inteira, aí ficava difícil pra professora, né? Isso aqui tá virando bagunça. Vocês vão tudo pra diretoria. Quem quer representante de classe? Ah, eu levantei na hora. Opa, sou eu! Sou eu! Vambora pra diretoria agora! Ah, eu levantei, eu era representante de classe, Bom. Então, né? tipo, na real, tentaram te constranger, mas você acabou constrangendo, né? Você acabou Então, virando o né? jogo ali. Vamos lá contar pra diretora por que que nós vamos tirar zero. Gente. Bom, ela cancelou a prova Oh, de todo mundo. No dia seguinte, ela apareceu com a prova impressa. Ela apareceu com a minha prova ampliada na fonte 28. Foi uma das únicas pessoas que cumpriram a lei, né? Mas foi assim. Jéssica, ó, já a gente tá com 35 minutos quase de live. É, Uhum. pode ser que caia a qualquer momento, mas o papo tá super bom. Eu te proponho a gente seguir até a hora que cair. E a hora que cair a gente volta só pra encerrar e aí segue o barco, pode ser? Beleza, pode sim. O pessoal tá falando mais alguma coisa? Tem gente interagindo? Então, tá assim, ó. É, nunca tentem fazer o olho dela clarear. É uma guerra perdida. Luiz Daniel. Daniel tá te entregando horrores aqui. Ele tá me É, entregando. Depois eu não aceito casar com ele, né? então, Daniel, fica a dica. É, ó, tem aqui, estou amando essas histórias. É, que legal, que, que história maravilhosas. E aí tem uma pergunta agora. Como foi o seu primeiro dia no trabalho? Você já trabalhou em alguma empresa pública, privada? E como foi esse primeiro momento? Então, eu sempre me meti a fazer um pouco de tudo. Desde os 13 anos, eu já comecei a vender Natura, Avon, essas coisas, tipo, para a escola inteira. Para diretora, para cozinheira, para faxineira, para as professoras. Então, acho que foi Então alguma coisa ali que. você sempre foi meio que autônoma. Aí começou por isso, montava consórcio, era uma coisa bem bacana. Uhum. Aí depois eu fui fazer estágio numa gráfica que produz material em braille. Infelizmente nós não temos mais essa gráfica em São José, mas foi assim, com 16 anos, aquele estágio CIEE, né, tal, Era famoso, remunerado, né? é, e como deficiente visual, né. Aí, em contrapartida, eu fazia esse estágio de segunda a sexta, e final de semana eu ia mexer com evento. Eu ia fazer festa de criança, véio. Era monitora de piscina de bolinha, cama elástica, fazer pipoca, algodão doce, cachorro quente. Uhum. Mexia com essas coisas. Era monitora de festa, né? Aí eu sempre fui grandona, assim, e me metia a brincar com a criançada. Era uma coisa de doido. E aí meu primeiro emprego foi na Pernambucanas, né, da Liga 7 de Setembro. Eu comecei a trabalhar lá. E foi bem divertido, porque eu fui fazer a entrevista 15 dias antes de fazer aniversário. Aí o gerente me contratou, mas falou que eu tinha que esperar passar as 2 semanas eu até eu fazer 18 anos. Aí eu fiz 18 anos dia 13 de junho, num domingo. Aí dia 14 eu já fui abrir conta em banco, eu já fui. é, Uhum.
correr atrás de documentação, de exames para entrar no serviço. Dia 15 foi meu primeiro dia de trabalho. Eu trabalhei 2 horas e saí para assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo. Ai, que maravilha. E eu tive um agravamento da minha perda de visão, ela foi se agravando. Né, nesse período eu perdi mais do que o que era assim que eu já tinha. E foi quando eu parei de usar óculos em definitivo. Aí me Aham. afastaram, aí foi aquela briga para arrumar a função compatível e ninguém arrumava a função compatível. E, gente, o povo no mercado de trabalho tem uma tara para jogar cego na telefonia. O pessoal acha É que foda. deficiente visual nasceu para atender telefone, Gente, é sabe? É uma coisa absurdo assim, isso. É absurdo. sabe? E aí, assim, primeira coisa que apareceu para mim, telefonia, telefonia. E por causa da rubéola, eu tenho uma perda auditiva assim considerada. Uhum. Aí ninguém quer contratar para telefonia, né? Claro, não E passa na geometria, né? e foi assim, muita, muita luta para tentarem conseguir um outro cargo para mim, até que chegou uma hora contra a minha vontade e o INSS acabou me aposentando. Uhum. E a assistente Mas social falou como. para mim, Ah, a assistente social falou para mim assim, olha, eu já vi gente tentando lutar para aposentar, mas gente lutando contra uma aposentadoria é primeira vez, viu? mas Mas sabia que. infelizmente, Sabia que eu, quando machuquei o joelho e tal, fiquei afastada por uns meses. A primeira coisa que o médico do INSS me falou foi: Menina, você tem um laudo, você não quer aposentar? Eu te aposento agora. E aí eu falei: Não, claro que não. E aí então, ele: é porque assim, Mas por que não? Eu falei: Por que não? Porque não quero, não quero. E, tipo, mas é isso, né? É uma coisa de achar que a gente não tem possibilidades, né? Além foi dessa. assim, foi um período em que eu estava tendo muita crise de endometriose. Então Aham, aham, aham. eram internações muito longas, né? Por causa da endometriose, a minha anemia já estava virando leucemia, né? Então foi onde eu, Você sabe aquela questão precisou, né? Nesse momento era é de, necessário de fazer. colocar a mão na Hum. consciência e falar, não, a saúde não é a questão de não enxergar, é a questão da É a saúde saúde, né? não tá É. permitindo, né? Ó, Então, tem uma pergunta. Antes de eu ler a pergunta, eu vou ler um comentário aqui. Poxa, que desfecho triste, que preconceito. E ao mesmo tempo também faz pensar que lugar que tem o trabalho em nossa sociedade. O que significa utilidade? Enfim. É, e a pergunta é a seguinte: pessoa com baixa visão sofre mais do que pessoa com. É, ai caramba. Do que pessoa que não tem visão nenhuma, fugiu agora o é termo a correto. cegueira total. Cegueira total. É, É, pessoa com baixa visão sofre mais do que cegueira total. Qual que é a tua opinião sobre isso? olha, é que assim, o cego total, você não precisa desenhar para a sociedade, né? Você fala, não enxerga. Pronto, acabou. Entendeu? Tá. Você vai pegar um laudo de um. Já começa pelo laudo. Tá lá, cegueira total e ambos os olhos. Acabou, é 2 linhas. O meu tem 2 páginas. Entendi, entendi. Entendeu? Ô, Tá lá, Jéssica, em primeiro. uma vez você me contou, a gente estava num parque aqui em São José, e você me contou que você montou um grupo de mães com baixa visão e cegas. E como conta um pouco dessa experiência e como que é isso? Como que vocês se organizam quando saem com as crias, né? Como que é essa história? Conta um A pouquinho gente pra põe gente. guiso nas crianças, né? O pessoal acha que nós tem que pôr guiso nas crianças, né? Pra escutar o É barulhinho que mesmo? elas estão indo, né? Parece. O pessoal. Não, já perguntaram isso pra mim.
Vocês põem guiso nas crianças? Põem alguma coisa para as crianças fazer barulho? Como se precisasse, gente. Vocês já Gente, viram criança fazendo barulho? Esses dias eu vi um negócio, achei interessante. Falaram que em festa de aniversário de criança, você não precisa comprar piscina de bolinha, cama elástica, você tem que alugar esteira, que criança só quer saber de correr. Né? Porque criança só corre. Né? E aí, gente, é uma coisa de louco, né? Só que assim, eu montei um grupo, o LIF, né? Que é Lazer Inclusivo Familiar, que é o LIF, que o pessoal não sabia se era Life, se era LIF, enfim. Acabou que assim, tipo, foi se desvencilhando aos poucos. Eu pedi para sair da administração, porque eu estava com alguns problemas de saúde também na época. E o objetivo era, a condição para entrar no grupo é ser deficiente visual e ter um filho. Um ou mais filhos. Né? Enfim, ter o seu nome lá na certidão de nascimento de alguém. A verdade é essa. aham. E aí a gente montou um grupo com vários deficientes visuais da cidade. E assim, aonde tinha atividade cultural. Peraí, Era gente. Ô, chegar. Jéssica, É, Jéssica, sim? Jéssica, cortou um pouquinho a tua fala. Ah, Cortou oi? um Você tá me pouquinho a tua escutando? fala. Tá me escutando? Agora eu tô. Tá? E a proposta era essa, era promover. E assim, as crianças falavam, né? Nossa, tá todo mundo olhando pra gente, né? É lógico, gente, ninguém entra com 10 cegos dentro de um shopping com mais 10 crianças junto, né? Então, e íamos no shopping, a cinema, no Sesc, Parque Santos Dumont, SESI, na piscina. E no Parque Santos Dumont nós tínhamos um dilema. As crianças, um ia ajudar a olhar o outro, né? Um Uhum. ia ajudar a cuidar do outro, sempre confirmando se está todo mundo por perto, se aparecesse alguém estranho, era para alguém vir informar a gente. E aí tinha os berros, a gente tinha os combinados, ó, nós vamos berrar o nome de vocês e vocês vão responder, ó, tô aqui, ó, tá tudo bem, presente, here, I am present, teacher, o que vocês quiserem, tá? Mas dá um sinal de vida. Tá lá, a criançada correndo pelo parque, daqui a pouco a Jéssica começa a berrar. Ô, Laís, eu tô aqui. Eu gritei Laís, daqui a pouco ela aparece aqui. Ô, Helena! Ô, Vinícius! Ô, Duda! E começa a Uhum. gritar lá o nome das crianças. Ô, Luca! O nome das crianças. E ele só falando. E quando um tava meio longinho ou tava meio desatento, o outro respondia. Ó, tia, ele não respondeu, mas tá tudo bem com ele, tá? Você fica tranquilo. Que Então, ótimo, que assim, ótimo. a aceitação das crianças era muito bacana, assim, sabe? Tem uma história que eu gosto de contar. Aham. É, No começo. no- Pode concluir, desculpa. a Laís fez um amiguinho, tem uma amiga nossa, Dalva, e ela é vidente, né? Só para esclarecer, gente, vidente não é aquele cartomante que você vai para ver o futuro, não. Vidente é a pessoa que enxerga, é considerado vidente, tá? E às vezes a pessoa acha que é vidente, né? É bom, A é bom Dida, a esclarecer, Dida, né? a Dida é vidente, eu não sou vidente, eu sou deficiente visual. Só para esclarecer, assim, né? É bom, é bom. Então. Eu vou botar E uma ela é. plaquinha na minha porta aqui, ó. Sou vidente, atendo. Eu sou vidente, eu guio deficientes visuais. Então. Vamos ver como é que vai E ficar aí, no final. conta. Aí nós fomos no. Aí saí e tal. E a Laís começou a conversar com o filho da Dalva. Aí a Laís sacou que a Dalva enxerga porque a Dalva dirige, né? Que ela sabe, se não dirige é porque não enxerga, né? Aí, salvo exceções, né? Mas vamos lá, na cabeça da criança, vamos lá, né? Aí ela virou e falou Eu assim: enxergo e não dirijo. Não, não, é o povo que andava com o povo que anda comigo. Não, tá, Você é tá, bom, você é zoando, tô bom, zoando. você é bom esclarecer, né, pra ela que você enxerga, né? Ela vai achar que você não enxerga também. Hum? Aí,
Aí ela virou pro Caio e falou assim: Ô Caio, seu pai enxerga? Enxerga. Mas normal assim ou ele tem baixa visão? Não, normal. Ela falou assim: Mas nossa, que estranho, Caio. O que que é estranho, Levi? Aí é estranho você tem um pai e uma mãe que enxerga, né? Que assim, na cabecinha dela. É claro, é o normal pra ela é vocês, né? Gente, a criança só sai com os E isso, amiguinhos que o pai e a mãe não enxerga. E ela vê um amiguinho que o pai e a mãe enxerga saindo com a mãe dela. Não, é estranho. gente, e olha que doida, né? Eu acabei de falar uma coisa que eu falei e já repensei. Tipo, eu falei pra ela é o normal. Mas por que não seria normal, né? Tipo, Ah, oi? vai entender, né? Não é, né? Tipo, Uhum. tem tem alguém falando aqui, ó. Luiz Daniel, amor, eu não dirijo. Ah, mas ela É, sabe que você pô, enxerga. mais ou menos, porque, né? É, é, ô, Jéssica, vamos lá. No comecinho da nossa live, você falou sobre a barreira aérea, Obstáculo aéreo. obstáculo aéreo, que dá barreira é É. uma coisa na frente, né? Então vamos lá, só É, pra. eu acho legal dar uma Uhum. explanada nesse assunto. Bom, só para o pessoal entender, é que assim, como é live, não é pessoalmente, não dá para explicar legal o funcionamento da bengala, Não, tá? eu acho que Né? só uma visão geral mesmo, assim, É. uma Então, parada assim, a geral. bengala, ela serve para rastrear o chão. Então, assim, eu tô com a bengala, ela tá sempre à frente e ela vai rastrear o chão. Então, ali eu consigo identificar se tem uma subida, se tem uma descida, se tem um buraco, a profundidade desse buraco, a largura dele. Ali com a bengala eu consigo rastrear e Uhum. consigo ter essa identificação. Mas assim, por exemplo, hoje em dia não existe tanto, mas ainda tem lugares que tem orelhão. Orelhão, a bengala ela vai rastrear só aquele pedacinho ali, aquele parte que sustenta o orelhão. Mas aquela parte grande ali de cima, a bengala não tem como te informar. Então, o deficiente visual total, eu ainda, dependendo da situação, quando eu estou bem perto, eu consigo enxergar. Então, o deficiente visual Uhum. bate muito o ombro, bate a cabeça. É... Uma coisa que é muito cruel é lixeira. Gente do céu! Lixeira é um problema sério. Que a bengala não vai achar a lixeira que está pendurada ali a 1 metro de altura. Então, ali não tem Aham. jeito. É socar o ombro, é bater cabeça, bater a testa, porque ali é sem chance de... Até eu que tenho baixa visão, lixeira é um problema sério, né? Aquelas árvores meio tortas, aquilo ali é um obstáculo aéreo. Aí tem o pessoal que para uns carros grandes, uns caminhões, assim, na calçada, e ocupa a calçada inteira. Então, se a bengala, ela Uhum. rastreia a parte de baixo dele. Então, até chegar, assim, até o pneu, a bengala não vai encostar no pneu. Mas ele tá com aquela traseira toda dele ali exposta. Então, ali é onde o deficiente visual pode se machucar também. Tem que ter Aham. bastante atenção com isso. Retrovisor de carro é uma coisa que às vezes foge do controle, de carro, moto, entendeu? Então, é, é isso. Isso é um tipo de obstáculo aéreo. Gida, você acha que dá tempo de eu explicar os 4 estágios da pessoa com deficiência na sociedade? Manda ver, se não der, a gente volta. Tá. O primeiro estágio da pessoa com deficiência na sociedade era aquele estágio onde a família que tinha alguém com algum tipo de deficiência era um peso, era um castigo, era um mal, uma coisa. Aí varia de cultura, né? Uma coisa dos deuses, enfim. Aham. Nasceu com deficiência, tem que morrer, né? Ai, nasceu com uma formação
não enxerga, nasceu com uma formação, não tem uma perna, não tem um braço, não tem um dedo, nasceu com uma formação, não escuta, enfim, tem que morrer. Uhum. Aí Uhum. variava das culturas, tinha culturas que queimava vivo, tinha culturas que enterravam vivo, é... aí, enfim, tinha que morrer. Historicamente, a gente não poderia, né? Não Nós não tínhamos direito estaríamos à aqui vida. hoje. É, É, é. basicamente isso. Aí o segundo estágio, para vocês terem uma ideia, o segundo estágio veio com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas iam para as guerras e voltavam mutilados. Uhum. Então, assim, passou-se a ter o direito à vida. Não podia mais matar, quando aí vinha a questão de direitos humanos também, não podia mais matar, né? Mas não podia estar exposto à sociedade. Ah, você tem um Uhum. filho com deficiência, só você pode saber. Você vai dar uma festa na sua casa, ele tem que ficar lá no quarto escondido. Esconde, Ele né? Esconde. esconde, ele não pode ir para a Essa escola. aberração. É uma aberração. Isso, essa aberração tem os olhos tortos. Esconde, hein? É. Anda torto, tem movimento vontade, esconde, esconde. Esconde! É. Esconde, né? Então, assim, tinha que esconder. Não podia ir no mercado, não podia frequentar a escola. Se tinha uma festa na sua casa, a pessoa não podia aparecer, tinha que ficar presa dentro do quarto, né? Foi ali Uhum. o segundo estágio. O terceiro Sim. estágio foi o estágio que a pessoa passou a ter o direito a frequentar a sociedade, vamos colocar assim, né? A pessoa pode ter o direito de ir e vir, pode ir a um parque, a um shopping, a uma praça, né? Aí começou a inserir a questão da escola, começou a ter direito de ir para a escola. Só que assim, era só o direito de estar ali. Entendeu? Uhum. Se você tem alguma dificuldade, precisa de alguma ajuda, o problema é seu, se vira, entendeu? Uhum. E agora, bem devagarzinho, a gente está vivendo o quarto estágio. Não é a gente que Uhum. tem que se adequar à sociedade, é a sociedade quem tem que se adequar a nós. A gente não tem que ficar mendigando por acessibilidade, a gente não tem que ficar mendigando para que as pessoas ajudem, sabe? É Uhum. um direito nosso, é adquirido, é com É. muita luta, é com muita briga, entendeu? Teve gente que sofreu muito para que nós possamos estar aqui. Então, assim, se tem pessoas com Uhum. deficiência assistindo essa nossa live, assim, ninguém tem que fazer favor pra gente mais, sabe? Eu tô numa faculdade, eu tô numa escola, eu preciso da meu material na fonte 28, que é a fonte que eu tenho direito perante a justiça. É, então, assim, não é um favor, dar uma ampliadinha. É a É um fonte vinte e direito, né? oito, é o meu direito. Ah, eu não enxergo a fonte 28. É braille. Eu sou alfabetizada no método braille, eu tenho direito de ter. Ah, mas é muito caro a impressão do braille. Ah, mas demora muito. Gente, não é um problema meu mais. Exato. Já parou de ser um problema meu. O Não. problema é seu. Você tem sua empresa, você tem que se adequar a mim. Ah, mas Então, aqui não tem rampa para você subir com a sua cadeira. Vai ter que pedir para alguém subir você no colo. Gente, o problema é seu, não é meu mais. uhum. Então, assim, a gente tem que parar de ter essa visão de, É. De de ter essa ideia. assistencialismo. Exatamente, a gente tem que parar de ter essa ideia, sabe? Ah, e o fulano falou que vai me dar tal coisa e eu vou votar nele. Gente, não existe, o fulano não tem que te dar, é um direito teu de ter. Cobre É. por isso, né? Então esse é o nosso quarto estágio aí que tá bem lentozinho, assim, sabe? Mas, Aham. Ó, a gente tem infelizmente, a gente escuta isso ainda, né? Jéssica, a gente tem 25, 22 segundos agora. É, Uhum. vai cair a nossa live e a gente volta pra se despedir da galera, pode ser? Pode sim. Tem mais alguma pergunta aí?
Tem. Não, tem alguns comentários